Bom dia! A paz do Senhor, primários! Tudo bem? Eu sou tia Lise e eu tô aqui para mais uma aula da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola que existe. Eu quero começar dando as boas-vindas a vocês, alunos dos primários, os novos alunos que estão chegando para nossa turminha agora e para os nossos visitantes também. Sejam muito, muito, muito bem-vindos aqui. A gente fica muito feliz em ter vocês aqui para a gente compartilhar a palavra de Deus todos juntos, aprendendo sobre a Escritura, sobre Jesus, sobre muitas coisas legais. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz, 2021 chegou e a gente está com a nossa nova revista, um novo trimestre super legal, um tema maravilhoso falando sobre vários heróis da Bíblia. E é um tema muito empolgante, muito legal, que incentiva a gente, estimula a gente a adorar mais o nosso Deus com mais força nesse novo ano, tá bom? E eu quero começar pedindo para você, por favor, compartilhar esse vídeo. Curte aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho lá e compartilha esse vídeo. Tia, por que eu vou compartilhar esse vídeo? Para você pregar o evangelho para outras pessoas. A gente pode. Quando você envia esse vídeo para alguém, a palavra de Deus vai avançar muito mais. Não perde essa oportunidade de compartilhar o vídeo aqui. Comenta, participa aqui do nosso chat, tá bom? A gente vai interagir. Eu quero pedir para você também pegar a sua revista, a sua Bíblia, o seu caderno de oração, porque a lição de número 2 da EBD já está no ar e a gente vai começar a estudar agora, mas antes da gente estudar, a gente vai fazer o quê? A gente vai orar, porque a gente não deve fazer nada sem orar. Então nós vamos começar orando a Deus, agradecendo por esse dia, por esse momento e pedindo para que Ele fale ao nosso coração, tá bom? E eu sempre digo uma coisa aqui para as crianças. Participem comigo, não me deixa falando sozinha, né? Fala sério, não me deixa falando sozinha, participa comigo quando a gente for orar, ora junto, quando for ofertar, oferta, quando for para responder alguma coisa no chat, você responde, vamos interagir, é diferente a gente só assistir e participar, então vamos participar junto comigo, tá bom? Agora nós vamos orar, todos juntos, vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, nessa manhã, e eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é bom e um novo ano iniciou, Senhor, e eu peço que o Senhor, meu Deus, continue conosco, ó Deus, nos ajudando a entender a sua palavra, meu Deus, com sabedoria, Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, cuidando de nós em tudo, Senhor. Abençoe esse novo trimestre, cada um que está assistindo essa aula agora e que ainda vai assistir, meu Deus. Nos ajuda em tudo, eu te peço. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Bom, agora nós vamos falar o nosso texto áureo. E ele é um texto áureo tão legal que nos encoraja a não desistir. Vamos lá. Ó, o nosso texto áureo diz assim, tá lá em Josué 1:9. Ele diz assim: seja forte e corajoso, não desanime, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estou com você. Olha que rica promessa. Deus falando, ó, seja forte, corajoso, não desanime. Se tiver alguma dificuldade, não desanime, seja forte, tenha coragem. Não fique desanimado, não desista, porque eu, o Senhor, estou com você. E olha que maravilha. Quem tem Deus, quem tem Jesus, tem tudo. Então, se a gente está com Jesus, a gente pode confiar que tudo vai acabar bem. Então, olha que texto áureo maravilhoso. Agora a gente vai falar ele de novo. Ele diz assim, olha, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você. Josué 1:9. Glória a Deus pela sua palavra. Que texto áureo maravilhoso. Me deixou muito animada esse texto áureo. E agora nós vamos fazer a nossa oração, do nosso caderninho de oração. Se você não tem esse caderninho, fala aqui no chat com a gente que a gente envia para você o caderninho Kids online, para você poder acompanhar todos os dias do mês, tem oração no caderninho, tá? E hoje, dia 10 de janeiro, nós vamos orar os Salmos de número 10. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos. O Senhor Deus reina sobre todos. Deus é rei sobre toda a terra. E a oração diz assim: Senhor, que para sempre o Senhor seja o rei dos nossos corações.
Olha que coisa linda, pedindo para Deus ser rei sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre as nossas vontades, sobre tudo que nós somos. E também orando pelas crianças do Marrocos. Olha que oração séria, crianças. Senhor, proteja as meninas cristãs que são forçadas a se casar com homens muçulmanos e que aquelas que já estão casadas mantenham a fé firme em Cristo. Olha que oração séria, crianças, que nós vamos fazer agora. Então eu quero que vocês orem de todo o coração. São crianças que são nossas irmãs em Cristo, que confiam em Deus, mas que vivem num lugar em que elas são submetidas a ter que se casar com homens muçulmanos. Algumas a gente vai pedir para que elas sejam livradas. Então vamos orar com fé, tá? Vamos orar agora agradecendo a Deus. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor reine, meu Deus, sobre os nossos corações, ó Deus. Que os nossos corações, ó Deus, se quebrantem à sua vontade, ó Deus. Que a nossa vontade, meu Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções, meu Deus, o Senhor seja rei sobre elas, ó Deus. E eu peço por as meninas cristãs, meu Deus, lá do Marrocos, ó Deus. Um lugar tão longe aqui de nós, tão diferente, Deus. Mas o Senhor, meu Deus, não existe distância para o Senhor operar. Então nós pedimos, meu Deus, que o Senhor livre essas meninas, meu Deus, de terem que se casar com esses homens muçulmanos, meu Deus. E eu peço que aquelas, meu Deus, que já estão casadas, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja com elas, meu Deus, e que elas estejam firmes na fé, Senhor, e não desanimem, Senhor. Que esse versículo que nós vimos aqui, Senhor, seja fonte de vida para elas, Senhor. Que sabendo que mesmo em dificuldades, o Senhor é com elas, Pai. E o Senhor não abandona aquele que é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Agora, um outro momento super especial, que é o momento que nós vamos ofertar ao Senhor. Tia, por que eu devo ofertar? Porque quando a gente oferta, a gente está dizendo com a nossa vida que quem cuida de nós é Deus. O papai tem um emprego, a mamãe também, as coisas, mas quem cuida de nós, quem dá todas as coisas para a gente é o nosso Deus. Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Então, quando a gente oferta com alegria, a gente agradece a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e a gente declara que quem cuida de nós, quem nos sustenta, quem nos dá a vida e tudo mais é Deus. Então, Deus, Ele se agrada quando a gente oferta com alegria. E você tem vários jeitos de ofertar. Você pode ofertar pelas contas bancárias da igreja que está aparecendo aqui, tem o Pix que está aparecendo, tem o PicPay, e você pode também fazer assim, ó, você pode ter um cofrinho na sua casa, colocar a sua oferta nesse cofrinho e quando você vier para o culto à noite, você traz a sua oferta e oferta aqui na igreja, tá bom? O importante é não deixar de ofertar. Vamos glorificar a Deus, enquanto está passando o louvor, a gente vai honrar a Deus com as nossas ofertas, amém? Vamos ofertar! Glória a Deus! Vamos orar agora pelos ofertantes, por aqueles que agora não puderam ofertar, não fica triste, nós vamos orar para que você possa, amém? Então vamos orar, crianças. Senhor Jesus, muito obrigada.
Abençoa, Senhor, cada um, ó Deus, que ofertou agora nessa manhã, Senhor, com alegria, Deus. E eu peço, meu Deus, que aqueles, ó Pai, que não puderam, Senhor, que o Senhor opere, meu Deus, faça um milagre, ó Deus, para que eles possam, meu Pai, numa outra oportunidade, ofertar ao Senhor, Pai, com alegria, com gozo, com grande felicidade, Senhor. Eu te peço, abençoe e continua cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, agora, crianças, a parte principal da nossa aula, que é a nossa história bíblica. Maravilhosa, a palavra de Deus é perfeita. E hoje a gente vai falar sobre José, um dos heróis. Essa revista desse trimestre, ela está trazendo vários heróis da Bíblia que confiaram em Deus, passaram por diversas coisas, mas tudo ficou bem porque eles confiaram em Deus. E hoje nós vamos falar sobre José, que foi um herói que foi de escravo a governador. A gente vai fazer rapidinho um resumo aqui da vida de José. Eu sei que muitos de vocês já sabem o que aconteceu com ele, mas a gente vai passar rapidinho e lá no final a gente vai fazer uma aplicação muito legal sobre isso, tá bom? Então presta bem atenção, não perde nada para você não ficar sem saber das principais informações. Então eu quero começar dizendo para você quem era José. José, ele era filho de quem? Coloca aqui no chat para mim. Quem sabe? Quem era o pai de José? Vou dar um segundinho. José, ele era filho de Jacó. Ele era um dos filhos mais novos de Jacó. E ele era um filho preferido, ele era o filho mais amado do pai dele. E isso deixava os outros irmãos que ele tinha com ciúmes. Os irmãos ficavam incomodados, porque o pai dele dava mais atenção para ele, aquela coisa, e os irmãos ficaram chateados com isso. Bom, e José, ele teve um sonho e ele contou esse sonho para os irmãos e os irmãos ficaram mais bravos ainda, porque o sonho dava a entender que ele seria exaltado e que os irmãos iam adorar ele. E eles ficaram assim revoltados, indignados, porque eles eram irmãos mais velhos, né? Então eles ficaram muito bravos e tanto foi a maldade do coração deles que eles começaram a pensar em matar José. De tanto ciúme, de tanta maldade que entrou no coração deles, eles começaram a pensar em matar a José. E um dia eles levaram as ovelhas do pai para um lugar mais longe para pastar e José foi até lá para ver o que estava acontecendo, como é que estava, se estava tudo certo. E aí o que eles fizeram? Pegaram em José e jogaram ele num poço lá para decidir lá no buraco o que iam fazer com ele. E nisso passaram alguns mercadores, pessoas que passavam com mercadorias para ir vender de uma cidade para outra, e eles venderam a José. Venderam José como escravo para esses homens. E ainda pegaram a túnica do pai dele, que o pai dele tinha dado para ele, sujaram de sangue de um animal e entregaram para o pai deles, entregaram para Jacó, para que o pai pensasse que ele estava morto, que ele tinha morrido, tinha sido comido por algum animal lá no campo, que tinha acontecido alguma coisa assim. Olha só as primeiras dificuldades, né? José ele teve que enfrentar essa situação com os irmãos, né, que tinham ciúme dele, que tratavam ele mal, e aí desejaram a morte dele, venderam ele, e agora ele deixou a família, foi tirado da família e agora ele era escravo. Ele ia ser vendido como escravo. Bom, vendido como escravo, né? Ele foi ser escravo de um homem chamado Potifar, lá no Egito. Muita tristeza, né, crianças? Isso que já começou a acontecer com José. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que José, mesmo diante de toda essa situação, ele continuava confiando em Deus, né? Ele trabalhava duro e se esforçava lá para trabalhar e virou chefe dos escravos desse homem. Então, mesmo acontecendo tudo isso, ele não desanimou. Ele sabia que Deus cuidava de todas as coisas e mesmo que estava tudo difícil, ele queria continuar confiando em Deus. Então, ele chegou lá e começou a fazer tudo correto, trabalhar certinho, e aí ele ficou chefe dos escravos lá de Potifar. Tudo estava indo bem, só que aí aconteceu um outro problema. A esposa de Potifar começou a olhar para José e começou a se interessar por ele.
E ele correu dela, fugiu dela, mas ela ficou com tanta raiva disso, que ele não tinha dado bola para ela, que mentiu para Potifar que ele tinha tentado agarrar ela. E aí o senhor dele ficou muito bravo e mandou prendê-lo. José, ele foi preso por uma coisa que ele não tinha feito. Ele foi preso injustamente. Mas uma coisa, crianças, uma segunda coisa que a gente precisa lembrar é que Deus, ele nunca abandona aqueles que são fiéis a ele. Mesmo quando a coisa parece difícil, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei, nossa, que nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, e é uma coisa injusta, eu não tenho culpa, mas uma coisa a gente tem que lembrar. Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele controla tudo. E Deus, ele nunca abandona alguém que confia nele. Então José, ele continuou confiando em Deus. Ele foi preso e ele ficou um tempão preso. Bom, um dia, Deus deu um sonho para Faraó, rei do Egito. E esse sonho foi dado com símbolos e ninguém sabia. O faraó não entendeu o que significava aquele sonho e aí ele mandou chamar os sábios, os magos, os entendidos lá do Egito e ninguém sabia dizer o que significava. E aí uma pessoa que morava lá sabia da sabedoria de José e falou com o faraó: olha, tem um homem lá na prisão que ele é sábio, ele serve a um Deus poderoso e ele, eu acho que vai saber dizer o que está acontecendo. E aí Faraó mandou chamar José. E Deus é tão bom que deu para José o entendimento sobre aquele sonho. Aquele sonho de Faraó significava que eles iam passar por 7 anos de muita abundância, ia ter muita comida, as plantas iam dar os seus frutos com muita grandeza e depois viriam 7 anos de muita fome. As coisas não iam acontecer, as plantas não iam dar fruto, ia ficar uma coisa terrível. Então ia ser 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. E aí José falou esse sonho, Deus mostrou para ele e Faraó percebeu que José era um homem diferente, que José era um homem sábio, que servia a um Deus poderoso. E resolveu honrar a José. E aí José, ele foi colocado sobre o governo do Egito. E assim ele deixou de ser escravo. Olha quantas coisas aconteceram. Desde que ele foi escravo no Egito até o dia em que ele foi governador do Egito. Deus honrou a José, porque em todo esse tempo, mesmo em tempos bons, mesmo em tempos ruins, ele foi fiel e confiou em Deus. E Deus o honrou e levou ele a ser até governador do Egito. E aí José foi colocado lá e José, ele continuou administrando tudo aquilo, os anos que tinha muita comida, ele construiu os celeiros, ele guardou a comida, ele cuidou de tudo. E quando veio o tempo da dificuldade, o tempo da fome, José tinha guardado a comida e aí os povos se alimentaram dessa comida, o povo do Egito, outros povos e até quem? Até a família de José, até os irmãos que desejaram a morte de José, foram abençoados através de José. Deus usou tudo isso que aconteceu. Lá no início, José não sabia o que Deus queria fazer, mas ele confiou em Deus e passou por todas essas dificuldades sendo fiel a Deus, até que aqui no final, Deus concluiu o plano que era de abençoar as nações e também o povo de Israel, que foi abençoado com a comida que José guardou lá no Egito, tá? Então, Deus honrou a José. Por que Deus honrou a José? Porque ele não deixou que os problemas e as dificuldades desanimassem ele. Ele não deixou de servir a Deus só porque estava tudo difícil. Ah, ficou difícil, não vou mais servir a Deus, aí ficou aborrecido. Não foi assim. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia. E agora eu quero lembrar vocês de uma coisa muito especial, que é a parte principal da nossa história, que assim como José, assim como nós vimos na história de José, às vezes na nossa vida acontecem dificuldades. Às vezes as coisas ficam difíceis, a gente fica triste. Às vezes acontecem coisas que deixam a gente desanimado, cansado. Parece que as coisas legais não vão acontecer, as coisas que a gente deseja não vai acontecer. Às vezes a gente fica doente, alguém da nossa família. Às vezes o nosso pai está sem trabalho e está muito difícil. Às vezes a gente tem alguns problemas na nossa família, mas agora eu quero te convidar a olhar para uma pessoa.
porque é uma pessoa real. Eu quero te convidar para você olhar para a pessoa mais animada, mais corajosa e mais fiel que existe. Essa pessoa existe. Ela é a mais corajosa, ela é a mais animada e ela é a mais fiel que existe. Eu acho que vocês já suspeitam quem é. Deus, ele criou o homem, crianças, e ele criou o homem para ficar juntinho dele. Deus não criou o homem para ficar separado dele. Deus criou o homem para estar juntinho dele. Mas quando o homem pecou, quando o homem fez coisas que não agradou a Deus, o que é pecado, né? Pecado são aquelas coisas que a gente ouve, que a gente fala, que a gente sente, que a gente faz, que a gente pensa, que a gente vê, que não agradam ao nosso Deus. Isso nos separa de Deus, isso é pecado. Isso traz escuridão, trevas, suja o nosso coração e isso nos separa de Deus, porque Deus é santo, Ele é limpo, Ele é perfeito, Ele é puro, Ele não mistura com o pecado. Então, quando a gente está em pecado, a gente não tem como ficar pertinho de Deus, a gente fica separado. E quando o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus, isso foi muito triste. E o homem não podia pagar pelos seus pecados. Nada que eu faça, nada que você faça sozinho pode pagar pelos nossos pecados, pode nos limpar diante de Deus, né? Isso não pode ser feito por nós mesmos. Sozinho o homem não pode se salvar. Então Deus, ele enviou a quem? Ele enviou Jesus, o homem mais animado, o homem mais fiel e o homem mais corajoso que existe e que vai existir. Por que eu falo que ele é animado? Por que eu falo que ele é corajoso? Por que eu falo que ele é fiel? Vocês vão ver. Deus, ele mandou Jesus para nascer, para viver, para pagar pelos nossos pecados, porque não foi fácil, foi muito difícil. Não foi fácil ter pago pelos nossos pecados, ele sofreu muito. A carne dele era como a nossa e ele sofreu coisas terríveis. Ele pagou pelos nossos pecados e ele morreu. E depois ele ressuscitou. Por que a tia falou que ele é o homem mais animado, mais fiel e mais corajoso? Porque Jesus, ele saiu lá do céu. Olha só, ele saiu lá do céu, perfeito junto de Deus, para nascer num mundo igual o nosso, cheio de maldade, cheio de pecado. Para quê? Para cumprir a missão que Deus deu. Que missão é essa, tia? A missão de nos resgatar. E por que você falou que Jesus, ele é fiel, ele é corajoso, ele é o mais animado de todos? Sabe por quê, crianças? Porque não foi fácil a missão de Jesus aqui, ele sofreu muito e ele já sabia tudo o que ia acontecer. Todas as dificuldades, todas as dores, todas as tristezas, tudo o que aconteceu com ele aqui, que não foi pouco, foi muito, porque pagar pelos nossos pecados foi muito mesmo, ele já sabia. E mesmo sabendo, ele não desistiu. Ele não desistiu, ele enfrentou todas as dificuldades, ele foi fiel a Deus, ele não desanimou. Por isso que eu disse que Deus, que Jesus Cristo, ele é o mais animado, ele é o mais fiel, ele é fiel e ele é o mais corajoso de todos. Por quê? Porque ele cumpriu o plano de Deus para nós. A Bíblia fala que Deus, ele nos amou tanto, 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 que ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era o Filho dele, para sofrer, morrer pelos nossos pecados, para nos limpar. Deus, ele deu o que ele tinha de mais importante por nós. Ele deu Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós estivermos em alguma dificuldade, nós devemos nos lembrar que Cristo, ele já venceu por nós. O nosso Jesus, ele já venceu todas as dificuldades que podem me acontecer aqui. Ele já venceu todas as dificuldades que podem acontecer aí na sua vida. Ele já venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu tudo de mal. E hoje ele reina lá no céu com Deus e ele vai reinar eternamente. E o que nós precisamos fazer é crer nele. Acreditar de todo o nosso coração, porque a Bíblia fala que aquele que crê será salvo. Tem que crer no Filho de Deus, tem que crer que Jesus, ele pode nos limpar de todo pecado, que ele pode cuidar de todas as dificuldades que a gente tem aqui, porque ele já venceu por nós. Amém? Então nós temos que confiar nele e obedecer a sua palavra, assim como José fez. Confiou e obedeceu. Assim tudo vai acabar bem, porque quando a gente confia em Deus e obedece a ele, a gente já tem a promessa da vida eterna,
da vida no céu. Então tudo vai ficar bem, mesmo que agora pareça difícil. E ele vai vir para nos buscar, para que a gente reine sempre com ele. E lá, nesse lugar onde nós vamos reinar, que é o céu, que é a cidade celestial, a nova Jerusalém, a vida eterna, as tristezas, as dificuldades, as lutas, as coisas que agora atrapalham a gente, nos incomodam, nos deixam tristes, lá não entra não, lá não entra. Jesus, ele nos promete levar para um lugar maravilhoso, onde não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada de ruim. Amém, crianças? Então, em Cristo, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, por isso que as coisas aqui nessa terra não devem nos desanimar. Tá difícil, tia, aconteceu tal coisa, mas eu confio no meu Deus, que Ele cuida de tudo e que tudo vai ficar bem. Então, assim como José foi escravo lá no Egito, confiou em Deus e se tornou governador, nós também, crianças, somos escravos, éramos escravos, até conhecer a Cristo e chamar Ele para morar no nosso coração. Nós éramos escravos do pecado, o pecado nos escravizava, comandava a nossa vida, deixava a nossa vida terrível, deixava nosso coração sujo. Mas, assim como José, nós devemos confiar em Deus. Porque Jesus, enquanto nós éramos escravos do pecado, Ele nos chama para nos arrepender dos nossos pecados. E Ele quer limpar o nosso coração de todos os pecados e Ele nos chama para reinar com Ele em toda a eternidade. Assim como José foi de escravo a governador, Jesus, Ele nos chama, Ele fala, confie em mim, me chama para morar no seu coração, me obedece, obedece a minha palavra, que você vai deixar de ser escravo do pecado, para um dia reinar comigo para sempre na eternidade. Olha que promessa, olha que coisa linda que Jesus quer fazer por nós. Então, se você não quer mais ser escravo do pecado, se você quer reinar com Jesus na eternidade, chama Ele para morar no seu coração, pede para Ele limpar o seu coração e te dar alegria, e que quando você tiver dificuldade, você vai confiar nele. E para você que já chamou Jesus para morar no seu coração, e às vezes está acontecendo coisas difíceis, eu te falo, não desanima, porque Jesus, Ele já venceu por você, Ele já venceu por mim, e nele nós podemos confiar, que se a gente estiver juntinho de Jesus, tudo vai ficar bem. Essa é a nossa feliz e bela esperança, que tudo vai ficar bem com Jesus, e um dia Ele vai vir nos buscar, nos tirar desse mundo triste, com tristezas, com coisas ruins, para nos levar para morar com Ele e reinar com Ele na cidade eterna. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor já venceu por nós, meu Deus. E eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a vencer, junto contigo, ó Pai, todas as dificuldades. Não deixa que o nosso coração fique triste quando acontecem coisas ruins, mas que a gente confie no Senhor, porque o Senhor controla e sabe de todas as coisas, ó Deus. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós em tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Agora, nós vamos fazer a parte da nossa atividade super legal. Eu sei que vocês já fizeram, mas olha que atividades legais que vieram aqui. Bom, atividade de número 1. Pinte e escreva abaixo do quadro correto quantos irmãos de José se uniram para vencê-lo. Tem 3 opções, tá? Atividade número 2. Circule o que José fazia diante das dificuldades e risque o que nós não devemos fazer. Então, é para circular o que José fazia e fazer um X, riscar no que a gente não deve fazer. Atividade de número 3. Encontre no box, nesse quadradinho aí com as letras, as palavras que faltam para completar o versículo. Então, vocês vão ver quais palavras que faltam e vão procurar ali naquela caixinha com as letras quais são essas palavras. Tá bom, crianças? Eu sei que vocês já fizeram, algumas ainda vão fazer. Não deixem de fazer, é muito legal a gente estudar, fazer as atividades, porque a gente aprende muito mais, tá bom? A nossa aula está chegando ao fim, foi super rápido, né? Eu estou muito feliz de estar aqui no novo trimestre.
Eu peço a vocês que compartilhem essa aula, não deixem de conversar com seus amigos sobre isso, participem aqui no chat, tá? E Deus abençoe vocês. Deus deu um domingo, dia do Senhor maravilhoso. Deus abençoe você, a sua família, os seus amigos. Fale de Jesus para as pessoas. Dê essa boa notícia de esperança que é Jesus para a nossa vida, tá bom? Tem tanta gente passando por tanta dificuldade. Não é possível que a gente vai guardar essa notícia maravilhosa só para nós, tá bom? Deus abençoe você, sua família. Um beijo. Tchau, tchau.